Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua. Estamos hoje na pegada de fé do encontro de oração. O encontro de oração, meus queridos, ele tem sido propagado, tem sido divulgado para as pessoas que querem oração. Ué, apóstolo, então quer dizer que este encontro de oração é para que o Senhor ore por nós? Sim, mas nós trazemos a fundamentação bíblica para que seja feita a oração e você possa receber de Deus esta direção. Amém? Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Eu sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua e a palavra que Deus nos enviou para 2023 é fé, fidelidade e honra. Amém? Glória a Deus! Queridos irmãos, a palavra de hoje para a nossa reflexão está no livro de Jeremias, capítulo 30, versículo 16. Por isso, todos que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários irão, todos eles, para o cativeiro. E os que te roubam serão roubados, e os que te despojam entregarei ao saque. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o nosso encontro de oração. Sexta-feira, às 20h07, temos o encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9h07, temos o Café com Jesus. E às 19h07, o encontro de jovens. Domingo, às 20h07, temos o encontro da família. Segunda-feira, às 20h07, temos o encontro de ensino. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram Comunidade Jesus na Rua e nas rádios Jesus na Rua Palavra e Oração e Cristo Poder Alfa. Seja um parceiro das escolas bíblicas para a vida Rehobote com valor simbólico de R$ 35. Seja parceiro de uma rádio Jesus na Rua com valor simbólico de R$ 50. Depositem na chave Pix jesusnarua@gmail.com. Queridos irmãos, a palavra de hoje, revelada aos nossos corações, está no livro de Jeremias, capítulo 30, versículo 17 e 18, e no capítulo 33, versículos 6 e 7, com o título Deus restaura a sua história. Com a palavra, o apóstolo Adilson Bonfim. Pai, usa a boca do teu filho para que traga uma palavra de ensino e conforto aos nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? Amém. Graças a Deus que estamos aqui. Graças ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu nele toda a oportunidade que precisamos para trazer essa palavra hoje, meus queridos, para que você possa ser contado com Jesus Cristo no dia que se chama hoje. Meus amados, nós temos uma oportunidade de fazer as coisas segundo aquilo que Deus tem colocado em nossos corações para sermos aceitos? Não. Nós não precisamos de fazer coisas para sermos aceitos por Deus. Ai não, apóstolo, não. Nós precisamos aceitar a Ele. Quando nós o aceitamos, Ele já nos quer. Então não há uma coisa que eu ou você possa fazer, queridos, para sermos aceitos por Deus. A caminhada nossa é que vai definir algumas situações na nossa vida.
mas a oportunidade de Deus nesse tempo é que a gente possa fazer tudo aquilo que Deus quer, como atitude da nossa parte. Amém? Amém. Glória a Deus. A palavra de hoje está no livro de Jeremias, capítulo 30, versículos 17 e 18, e no capítulo 33, nos versículos 6 e 7, com o título Deus restaura a sua história. Porque te restaurarei a saúde e te curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Amém? Amém. Meus queridos, olha só que nome interessante. Deus restaura a você. Deus restaura o teu ministério. Deus restaura a tua casa. Deus restaura a tua saúde. Deus restaura o teu casamento. Deus restaura o teu relacionamento. Deus restaura. Deus restaura. Este nome, meus queridos, ele vai nos dar exatamente a medida que nós precisamos de restauração em nossa vida. Restauração esta que faz com que nós possamos andar de maneira firme, de maneira simples, de maneira humilde. Lembrando que humildade não é pobreza. Simplicidade não é pobreza, meus queridos. Jesus Cristo era manso e humilde de coração quando esteve na terra. Estou me referindo ao fato dele ter estado na terra, mas ele continua manso e humilde de coração. Agora detalhe, Jesus Cristo quando nasceu recebeu uma fortuna muito grande, ouro, incenso e mirra. Nós precisamos, meus queridos, entender que Jesus Cristo era rico no céu e ele se fez pobre na terra porque ele desceu da sua divindade. Agora, meus queridos, nós, quando olhamos para a vida de Jesus Cristo, a vida terrena de Jesus Cristo, nós podemos trazer um momento ímpar na vida dele. Que momento é esse, apóstolo? O momento do nascimento. O momento do nascimento de Jesus Cristo, as pessoas pensam que Jesus Cristo estava ali na estrebaria porque o pai não tinha dinheiro. O pai terreno de Jesus Cristo era rico. Haja visto o fato dele ter uma das 4 ou 5 profissões daquela época, que ele era carpinteiro. Carpinteiro, meus queridos, a gente acha às vezes que é aquele cara que faz uma mesa, uma cadeira. Não é esse carpinteiro. O carpinteiro é aquele homem que é mestre na arte de modelar madeira. Ele faz vigas, ele faz revestimento de madeira, ele faz tudo. E este era o pai de Jesus Cristo. Márcia, por favor, leia a primeira parte do versículo de novo. Porque te restaurarei a saúde e te curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Amém? Amém. Te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas. Meus queridos, muitas vezes nós olhamos para o nosso irmão Jó e ele tinha úlceras, chagas purulentas. O que significa isso? Significava
ali naquele momento que ele tinha uma doença, que havia a degeneração da pele dele. Ele estava leproso, apóstolo? Não, não estava leproso. Ele tinha um câncer na pele. Ele tinha um câncer na pele. E a forma como nós compreendemos aquilo que Deus está fazendo pela minha e pela sua vida, restaurando, nós vamos ver esta palavra na sua continuidade, ela trazendo uma luz sobre aquilo que nós estamos vivendo no dia que se chama hoje. Amém, Márcia? Amém. Porquanto te chamaram a repudiada, dizendo, é Sião, já ninguém pergunta por ela. Amém? Amém. Olha só, a palavra de Deus diz aqui nesse versículo, isso é Jeremias falando, meus queridos, é Sião, a repudiada. Ninguém pergunta por ela, ninguém se importa por ela, ninguém se importa com ela, ninguém se importa com seus filhos, ninguém se importa com os seus adornos, ninguém se importa com as suas portas, ninguém se importa com os seus muros, ninguém se importa com a sua cobertura, ninguém se importa com as suas paredes, ninguém se importa. Faz sentido para você esta palavra de não se importar? Sim, meus queridos, por um motivo simples. E Jesus Cristo diz, vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus Cristo disse isso olhando para frente, olhando para o século 21. E ele disse, olhando para trás, para Sião, a repudiada, por quem ninguém pergunta, por quem ninguém se importa. Meus queridos, nós hoje, como evangelistas, apóstolos, missionários, profetas, pastores, mestres, nós estamos sofrendo escárnio da população mundial, do planeta Terra. Cada um na sua oportunidade. Cada um na sua oportunidade. E como essa palavra é voltada neste culto, neste encontro de oração, nesse encontro de alegria, nesse encontro de paz, nesse encontro de prosperidade espiritual, emocional, física e conjugal, e por último financeira, nós precisamos compreender, meus queridos, que nós temos a grata alegria de sermos um com Jesus Cristo, para que no dia que se chama hoje, nós possamos ser aqueles que levam a palavra. Mas antes nós oramos, intercedemos para que o céu se abra e a chuva desça sobre a minha e sobre a sua vida. Apóstolo, o senhor está viajando, dentro da igreja não chove. Não, é na sua vida. É espiritual, meu amigo. É espiritual. A chuva que desce na terra e a rega e não volta para Deus, sem que antes ela tenha cumprido aquilo para o qual Ele, Deus, a designou, é a chuva espiritual, meu querido. A chuva física, água, também faz isso. Mas do seu interior fluirão rios de água viva. Que água viva é essa, meu querido?
é a chuva que Deus derrama sobre o seu coração, sobre a sua mente, para que você derrame na vida das pessoas. Amém, Márcia? Amém. Assim diz o Senhor: eis que farei voltar do cativeiro as tendas de Jacó, e apieda-me-ei das suas moradas. Amém? Amém. Olha só o que Deus está dizendo, que vai fazer voltar do cativeiro as tendas de Jacó. E ele terá piedade daquele que estiver nesta oportunidade, meus queridos. Nesta oportunidade, meus queridos, nós precisamos compreender. Muitas vezes nós não queremos, não aceitamos que alguém possa ter se irmanado com Jesus Cristo primeiro do que nós. Mas, meus queridos, é preciso que a gente lembre que nós não somos só. Nós somos, depois que Jesus Cristo desceu ao Sheol, subiu e levou consigo cativo o cativeiro, ele desceu e deu dons aos homens. Ele voltou aqui na terra e deu dons a nós. E o dom principal nas nossas vidas, meus queridos, é o dom de ser feito filho de Deus. Jesus Cristo morre como o unigênito do Pai e ressuscita como primogênito de uma geração, meus queridos. E diante desse exposto, você é nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, criado, comprado, né? Você foi comprado por alto preço, preço de sangue da vida de Jesus Cristo. E no dia que se chama hoje, meu querido, a pergunta é esta: você, enquanto intercessor da sua casa, da sua família, dos seus, você tem feito isso? Ou você tem negligenciado a parte primeira, que é você cumprir o ID de Jesus Cristo dentro da sua casa? Não é na rua, meu querido. Não é na rua. Lembre-se que Jesus Cristo cumpriu o ID dele, e olha quem era Jesus Cristo. Fora de casa. Fora de casa, meus queridos. Mas você tem a oportunidade de pregar para a sua família. A palavra de Deus diz que nós não conseguimos fazer aquilo com palavras, mas com atitudes. Você pode, meu querido, minha querida irmã, pregar dentro da sua casa sem uma palavra, com atitudes corretas, não escarnecendo a Deus através. Amém, Márcia? Amém. E a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. Amém? Amém. Glória a Deus. Esta palavra, meus queridos, ela fala de restauração. Uai, apóstolo, então a Márcia, ela fez a leitura, e na leitura que ela fez, ela diz que tem um montão. O montão é a destruição, mas ele diz que ela será restaurada e permanecerá. Então, meus queridos,
esse é o momento de restauração do seu ministério, pelo que você tem por premissa na sua vida, de fazer aquilo que está escrito na sã doutrina, na palavra de Deus. É preciso, meus queridos, mister, né? Deixa eu falar aqui um negócio. Me perguntaram esta semana passada, quando eu digo mister, se eu estou me referindo a mistério. Não. Mister é aquilo que você tem que fazer primeiro. É mister. A pessoa que me perguntou ficou um pouco decepcionada porque nós não temos essa situação, essa pegada de o mistério, o último mistério que tinha para ser revelado ao homem era Cristo em nós, a esperança da glória. Esse é o último mistério que tinha para ser revelado. Não me refiro aqui a situações que as pessoas estão buscando, Apocalipse, Daniel, aquelas situações. Não, estou falando de um leitor da Bíblia comum, tranquilo. Para que ele possa receber essa oportunidade, meus queridos, ele tem que ler. Se ele não ler, ele não tem como receber. Ele não tem como receber, não tem como entender, compreender e assimilar aquilo que Deus está falando na sua vida hoje. Nós precisamos, meus queridos, com muita simplicidade no coração, buscar o entendimento da palavra para poder pregarmos, para poder nos comunicarmos com as pessoas. Tem um homem que eu admiro esse homem. Por que eu admiro esse homem? Porque esse homem, ele fala as grandezas de Deus aqui na terra. O homem por si só, ele não tem virtude. Mas quando ele fala da Bíblia, da palavra de Deus, e este homem, ele fala, ele prega a palavra, né? E tem muitos homens de Deus aqui na terra que falam da palavra de Deus, mas tem alguns que têm uma pegada diferente. Haja visto o fato dele já ter mais de 50 anos, aproximadamente 50 anos de ministério. Então, nós temos pessoas e pessoas. Nós temos homens e mulheres de Deus que se irmanam e comungam do pensamento, congregam no mesmo pensamento, de que Jesus Cristo pode fazer pela sua vida, meu querido, pelo seu ministério, infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, que opera em nós, a saber, o Espírito Santo. Meus queridos, esta palavra, ela está trazendo, é uma palavra de cura espiritual para a sua vida. Você que é evangelista, você que está num dos 5 dons ministeriais e você caiu, e você está muitas vezes parado, nós agora queremos trazer a você como a cidade de Sião, a restauração, meu querido, minha querida irmã, o fortalecimento da fé no seu coração, para que você possa compreender e entender a altura, comprimento, largura e profundidade da palavra de Deus. Amém, Márcia? Amém. Eis que eu trarei a ela saúde e cura, e eu os sararei. Amém? Amém. Deus está trazendo na sua vida, meu querido, minha querida irmã, saúde e cura. Por que saúde e cura? E não cura e saúde?
é porque essa palavra ela é escrita saúde, cura. Mas na tradução para o português, eles colocam saúde como sendo uma oportunidade que pode ser permanente. E a cura é pontual. Você pode ser curado de uma situação que você vive. Mas no geral você tem saúde. Como nós estamos tratando da questão espiritual, e podemos estender ao físico, nós podemos entender isso. Podemos entender que esta oportunidade que Deus está lhe dando hoje, meu querido, minha querida irmã, de quando, nesse momento que você está ouvindo essa palavra, você receber de Deus saúde e cura, paz e prosperidade, longanimidade e domínio próprio. Ué, apóstolo, o senhor está fazendo um contraponto? Não, não estou não. Eu não estou fazendo contraponto. São 6 aspectos que nos acometem. São 6 aspectos que podem mudar a nossa história de vida. Depois, meus queridos, quando vocês estiverem ouvindo no YouTube, reflitam sobre esses 6 pontos. O que você tem feito? Como você tem se posicionado? Como você tem buscado a presença do Deus Altíssimo para lhe dar esta oportunidade? Como você tem se irmanado com pessoas que comungam, congregam do mesmo pensamento no dia que se chama hoje? Márcia, essa é a última parte? Não, tem mais um tem outra parte desse versículo. Tudo bem. E lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Amém? Amém. Olha só, eles e lhes trarei a abundância de paz e liberdade e verdade. Meus queridos, você tem sido abundante na sua casa, na sua comunidade? Você tem trazido verdade para as pessoas, liberdade para as pessoas? Sim, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então você tem como ser livre falando a palavra. E o mais bacana de tudo isso é que onde o Espírito está, aí há liberdade. Muitas vezes, meus queridos, nós não nos sentimos libertos. Às vezes nós estamos enredados, presos a dogmas, sofismas, dentro da comunidade. Jesus Cristo não é segregante, não é paralisante. Jesus Cristo não é dicotômico. Não, Jesus Cristo é abundante. É abundante. Quando ele veio e levou o cativeiro, não tem onde sermos presos, meus queridos. A prisão está na mão de Jesus Cristo, você não pode ser preso mais. Até o dia em que você se encontrar com ele, ou para ajudar no julgamento, ou para ser julgado. Aí sim, a partir daí, vai haver prisão, 1000 anos. Então, meus queridos, hoje não existe prisão.
Hoje não existe prisão. Você é livre em Cristo Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse instante. Márcia, faça a leitura dos versículos na sequência com os nomes dos livros. Livro 30, versículo 17, capítulo 30. Porque te restaurarei a saúde e te curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Porquanto te chamaram a repudiada, dizendo: é Sião, já ninguém pergunta por ela. Assim, versículo 18. Assim diz o Senhor: eis que farei voltar do cativeiro as tendas de Jacó, e apieda-me-ei das suas moradas, e a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. Capítulo 33, versículo 6. Eis que eu trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Capítulo 33, versículo 7. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio. Amém? Amém. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Jeremias, em 2 capítulos distintos, ele traz para nós esta oportunidade de fazermos segundo tudo quanto está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, na sã doutrina, para que você e eu possamos receber este momento de alegria, de paz, de prosperidade. Márcia, faça a leitura do versículo de meditação. Por isso, todos que te devoram serão devorados, e todos seus adversários irão, todos eles, para o cativeiro. E os que te roubam serão roubados, e os que te despojam entregarei ao saque. Amém? Amém.